podcast da Mamis. A gente está muito feliz com a nossa segunda temporada, né, Mar? Graças a Deus voltamos. Estava com saudade de você. Eu também. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre diástase. Você sabe o que é uma diástase? Vai aprender tudo, porque a gente convidou uma sumidade no assunto, a Gisele Monteiro, que trabalha com diástase há mais de 20 anos. Obrigada, Gi, por ter vindo e vai dar uma aula deliciosa pra gente sobre esse assunto. Prazer é meu, eu espero ser bem didática, porque eu sei que só o nome já assusta, não é verdade? É verdade, hein? É o que eu ia falar, exatamente isso. Diástase é um nome meio que estranho, até para muitas mulheres grávidas, eu acho que não sabem, ou mesmo quem já teve. Eu, assim, quando eu fiquei grávida, não sabia. Até conhecer você. E assim, o que é a diástase? Vamos lá, vou começar explicando aqui o que é esse nome então, né? E é muito interessante, eu vou falar um pouquinho por trás desse nome. Eu sempre falei da diástase, mas é um nome difícil. Diástase é a causa daquela barriga da mãe que não volta. Só que quando elas descobriram que era por causa dessa diástase, parece que esse nome popularizou. Entendi. Então, é uma coisa científica, acadêmica de anos, né? Diástase é a separação dos músculos abdominais, que é um processo natural da gravidez, então toda gestante tem diástase. Essa pergunta que eu ia fazer. Toda. Essa ia ser minha primeira pergunta. Se toda gestante tem diástase. Aqui, toda gestante tem diástase. Por quê? Se não tiver diástase, o bebê não cresce. O músculo abdominal não expande para dar espaço para o bebê. Então, imagina aquela resistência muscular, né? Sim. Sem esse afastamento. Então, essa separação, ela acontece de forma natural na gravidez. De acordo que vai crescendo a barriga, vai tendo essa chega pressão. É uma pressão, não chega a ser nada de rompimento. Então, aí é que começa o problema da barriga não voltar. Porque esse fenômeno natural pode se tornar uma lesão. E aí, há o rompimento desse tecido que une os dois músculos abdominais, e tendo esse rompimento, esse músculo ele fica solto, fica meio bobo, flácido, mole. E aí depois ele não consegue voltar. Mas como assim uma grávida descobre que ela tem diástase? Eu mesmo não sabia, não sei se eu tive, se eu não tive. Então, as gestantes, elas são mais distantes até da diástase, porque elas ainda não tiveram. Normalmente é a mãe que descobre porque a barriga não volta, a barriga não volta, a barriga não... O que é isso que aconteceu? É isso que eu ia perguntar, o que é o não volta? Porque assim, eu vou tentar, me corrige. A musculatura da barriga tem vários, vamos tentar desenhar que não tem aqui. É aquele músculo aqui, né? Os six packs que falam, né? Isso, aqueles quadradinhos, né? Aquilo que a gente quer definido, né? Esse músculo são os reto-abdominais. São dois. E eles são unidos por um tecido, uma membrana. Sabe aquela membrana da carne? Sim. Uma membrana branca que une. Na gravidez, esse tecido ele alonga. Ele vai esticando para lateral esses dois, Exato. Ele não é que vai esticando assim e quebra, ele vai esticando. Vai esticando aqui. Só que junto com isso, a barriga, ela não tá aqui chapada, né? Ela tem esse volume. Então, a gente tem o músculo abrindo assim. Por isso que a região mais comum é a região do umbigo. Do umbigo, é isso que eu ia falar. Esse meio é o umbigo, né? Exato. E aí, isso... abrindo muito, o tecido não aguenta e rompe. E esse rompimento, ele tem conserto, não vamos falar, consegue arrumar? Consegue sim, através de exercícios, a gente vai falar nisso gradativamente, né? Mas eu quero aqui reforçar uma coisa muito importante. Quando esse tecido ele rompe, a gente tem diferentes tipos de barriga. Sim. Sabe aquela coisa? Eu fiquei com o estômago alto. Diferentes tipos de diástases. Diferentes localizações. Porque a hora que ele abre, ele pode abrir em cima, ele pode abrir embaixo, ele pode abrir no umbigo, que é comum a gente ter a hérnia umbilical, que sai, né? Sai o umbigo, E existe sai a mais comum ou são...
A mais comum é na região do umbigo, mas hoje, para mim, isso é assim, de literatura, eu até desconfio, porque eu pego tanta barriga avental, tanta barriga pochete, que é aquela... A pochetezinha. A pochetezinha que a mulher se mata lá nos abdominais da academia, na dieta, né? O avental, ela tenta tratar com estética, parte de tratamentos, porque ela acha que é flacidez. Então, é muito importante a gestante, né? O Podes é das mames, mas tem muita gestante também. É importante a gestante entender que, apesar dessa estatística, né, de ser comum essa diástase na gravidez, parte das mulheres não tem diástase, mas a grande maioria tem, são 70%. Nossa, é bastante. É isso tudo? É bastante. Muito, bastante. Achei que era menor. E muita gente, então, confunde, por exemplo, a diástase com, só não voltou pela gravidez, pela barriga, por comer, por não sei o quê, durante a gravidez, por ter engordado. Elas acham que é gordura, elas acham que é flacidez de pele, porque a gente tem uma flacidez de pele junto, né? Sim, principalmente dependendo da idade também. Tem a ver, não tem? Nem tanto, tá, Má? Eu pego diástases severas em mulheres jovens, né? Porque a gente tem as mães mais jovens, sim, né? muitas mulheres jovens. Eu tô perguntando assim, porque acho que fica pior para quem é mais velha pela qualidade de pele. A minha pele mudou muito já dos 30 para... Sim. Tem a questão do colágeno, ela fica mais flácida, mas no montante a gente vê que o próprio tempo, ele piora os outros pilares que formam a barriga. Que é a postura, que é a parte pélvica e a própria fraqueza abdominal. Entendi. Então, aí eu até questiono, será que essa barriga está mais flácida por causa da pele, da mudança de colágeno? Ou será que é por causa da postura, da parte pélvica, do fortalecimento? Mas quais são os fatores que causam a diástase? São vários, tá? Assim? São vários. E aí, na gravidez, é muito importante ela prevenir vários desses fatores. É o que eu ia perguntar. Você começa a tratar já quando... Um pouco até antes, se você quiser já engravidar. Se você tem esse sonho e não engravidou sem querer. E mesmo se engravidou sem querer, você pode começar a tratar na gravidez. Pode. E antes da gravidez. Eu criei a jornada inteira da mãe. Sim. O Pronta para Engravidar, que é o meu programa que prepara o corpo para a gravidez. O Gravidez Sem Diástase, que cuida na gravidez. E o Mãe Sem Diástase, que trata depois. Então, qual é a jornada? Assim, vamos começar do início. Pronta para ser mãe, né? Vamos lá, vamos emendar as duas perguntas. Quais são os fatores e vamos lá. Vou colocar as duas perguntas, tá? Quando a mulher se prepara para a gravidez, ela fisicamente está com tudo no lugar. Porque quais são os fatores? Ganho de peso, então eu vou imaginar que essa mulher está controlando o peso. Qual é o outro fator? Postura, a mulher não sabe. Aí a mulher toda se fode, que escoliótica, acabei de... E aí ela engravida e na gravidez tudo isso piora. Então aquela mulher que começa antes, eu já trabalho a postura antes. Aquela mulher que começa na gravidez, a gente trabalha, mas tem que correr atrás de algo. Do que já estava atrasado. Melhor. Aí a mulher engravidou, não cuidou, vou lá para o Mães. Tem como recuperar tudo isso? Tem, a gente vai reorganizando. Mas é muito mais tranquilo eu começar a jornada inteira, né? Óbvio. Pegar no meio do caminho, no gravidez, tem como? Ajuda. Tem como. Eu pego mulheres, inclusive, no 3º trimestre. A gente consegue segurar ali aquele boom da barriga do 3º trimestre. Sim, que dá. Mas... qual o mecanismo que você faz? O que é que faz para não ter diástase durante a gravidez? Que tipo de exercício? São vários, tá? São vários. A gente tem os exercícios específicos para a barriga, tem os exercícios posturais. E ela tem que tomar cuidado com outros tipos de exercícios. Por exemplo, esse ponto é o que as malhadoras querem me matar. Não, eu ia perguntar isso, porque já que você vai falar e abordando... Tem problema não só quando você engorda mais numa gravidez normal, e tem problema quem malha muito pela musculatura?
Tem problema se você malhar errado. Sim. Tá? Então, por exemplo, exercícios que coloquem a barriga para baixo. Tá. Por mais treinada que ela seja, a biomecânica é uma, gente. Então, o que a gravidade segura também? A gravidade, o que segura os dois músculos abdominais se a barriga tá assim? O tecido. Esse tecido ele não aguenta, ele rompe. Um agachamento profundo com barra nas costas. A gente vê as mulheres, por exemplo, do CrossFit, com aquela barra, né? Mesmo que ela reduza a carga, a execução do movimento causa muita pressão na barriga. Sim. Muita pressão na parte pélvica, que é um outro fator de risco, inclusive, né? Voltando à primeira pergunta. A pelve tem que estar fortalecida e muitas mulheres chegam na gravidez com escape de xixi. Sim. Então, imagina, ela tem escape de xixi pelo próprio treinamento, faz um monte de posição errada, coloca carga muito elevada. Piora. Ela, treinando, vai causar uma lesão. Entendi. Entendeu? Então, o próprio treinamento intenso, ele é um fator de risco. Então, o que eu faço no programa? O que eu indico às mulheres que estão assistindo a gente, né? Controlar a carga, mas principalmente selecionar os exercícios. Então, ela não pode fazer abdominal, porque você aumenta a pressão. Sim. Ela não pode fazer prancha. Ela não pode fazer agachamento com barra nas costas. Muito saltito. Sim, pular vai. Corda, Exato. fragiliza toda a parte pélvica. Pular corda, correr. Não é que ela não possa, de repente, ela é uma corredora e fazer uns trotes, mas é diferente você correr 5K, uma maratona. Né? E a gente tem. Eu imagino. Porque tem muita gente que já faz isso antes, como você falou, crossfit, etc, e vai manter. E vai até o final. E vai até o final. Né? E vai até... Sabe por quê? Porque normalmente o profissional e os médicos até, né, se preocupam muito com a parte da fisiologia. Sim. Se o batimento do bebê tá tudo ok. Eu vou te falar que o impacto fisiológico é o menor. Porque essa mulher, ela já é treinada. Sim, ela tem a musculatura e vai voltar mais rápido, né? Então, só que se ela compromete a biomecânica, ela teve a lesão. Com certeza. Então, não. Então, o que eu tô trazendo de visão diferente, né? Por que eu seleciono os exercícios e falo, gente, não faça isso. Gente, não faz o abdominal. Gente, não faz a prancha, né? Porque a biomecânica é importante para prevenção. Entendi. Essa execução do exercício. E além disso, ela tem que ter exercícios preventivos, o que normalmente as mulheres que estão na academia, no pilates, no crossfit, não têm fazem. Esse olhar de prevenção da diástase. Eu acho que elas nem sabem, né, que elas estão fazendo errado, elas não têm nem ideia, né? Não. Só vai ver bem lá na frente, depois que descobrirem, né? Exato. Desculpa te cortar. Até para não te levarem ser especialista em diástase, mas por você estar falando tudo isso, você, para se especializar em diástase e tudo, você tem uma formação. Eu tenho um mestrado nessa área toda que estuda gravidez, pós-parto. Sim. Foi um mestrado na Unifesp, que é a Universidade de Medicina daqui de São Paulo, né? Então, foram anos com muito estudo, mas eu tenho aqui um ponto diferenciado que eu vejo, porque a gente tem algumas mestres e doutoras nessa área, mas elas não têm experiência prática e o foco delas é muito a fisiologia do exercício. Então, por isso que eu desculpa novamente, porque assim, você é educadora física. Isso. E você se especializou em diástase. Então, assim, ela sabe o que ela tá falando, tá, gente? O que ela fala de exercícios, eu cortei até para você, para entenderem, quem não entende, não pode fazer exercício. Pode fazer, são exercícios adequados, né? Exato, para não ter esse rompimento e a pessoa não ter a diástase. A diástase é só quando rompe? Não, é quando... Ela é o afastamento natural, mas ela é também a lesão. A gente divide em diástase fisiológica e patológica. A patológica é que a gente tenta evitar, né? Como eu falei, toda gestante vai ter diástase e, por consequência, toda mulher depois do parto tem diástase. Mas aquela diástase patológica, a lesão, é que a gente vai evitar.
E muito importante você ter falado isso, Má, porque, assim, a gente tá na internet, né? Exato, por isso que eu quis abordar isso, porque a gente às vezes escuta só metade das coisas, só pega aqueles cortezinhos, né? Quem sou Quem eu? que ela tá falando que não pode fazer exercício? Não. Não, são mais de 20 anos de experiência aí, E né, aí, Gi? essa é a diferença, porque eu sempre tive a parte prática. Sim. E principalmente, como eu atuava como personal gestante, Sim. eu experimentava exercícios, sabe, nas minhas clientes, né? Sim. Então, eu comecei a ver o que eu via no artigo, eu sempre tive um olhar de estudo muito cauteloso para a postura, para a parte pélvica. Então, eu ia, assim, para o universo da fisioterapia, o universo dos estudos da biomecânica, sabe? E é como se abrisse a Matrix, eu falava, não, mas esse exercício aqui vai forçar. E aí eu experimentava na minha aluna, olha, o que você está sentindo? Então eu fui construindo um método mesmo. Tá. E eu comecei a ver o valor desse método quando as minhas gestantes não tinham a diástase lesiva. Entendi. E assim, quem tem a lesiva é somente tratando com os exercícios ou tem cirurgia? Casos que vai para cirurgia. Casos cirúrgicos. É difícil eu falar de que tem um caso que vai para cirurgia, porque assim, a princípio todos os casos são cirúrgicos. Tá. Porque até eu chegar no mercado e fazer esse divisor, o que a gente tinha de tratamentos? Cirurgia. Tá. Cirurgia, por quê? Porque essas mulheres iam, por causa da estética da barriga, para o cirurgião plástico. Sim, iam buscar isso. Fácil, né? O cirurgião não tinha o plástico, conhecimento também, né? E é estética, né, gente? Sim, total. É a barriga. Então, quem assumiu essa área foi realmente um cirurgião plástico. Até a hérnia, que às vezes é uma coisa simples, elas vão para o cirurgião plástico. Por que acontece a hérnia? A hérnia acontece por causa da diástase. Quando esse tecido rompe, a gente começa a ter o comprometimento ou de um tecido de gordura, ou uma saída de uma alça intestinal. Então, quando elas vão para um cirurgião, é a diástase que causa a hérnia. Vários tipos, eu também não sabia. Inclusive aí... Então, inclusive, mesmo sendo pod das mames, homens também podem diástase. ter, mulheres que nunca engravidaram podem ter, crianças podem ter. Sim. Tem várias mães que me procuram, eu não trato especificamente criança, mas elas, mas a minha filha, 12 anos, teve um estirão e tá com uma hérnia, porque elas vêm, eu comentando sobre a hérnia, né? É diástase? Sim, diástase, só que aí a gente não trata, né? Ela vai ter que ver uma fisioterapia, né? Para tentar conter essa hérnia, se não for cirúrgica. É muito comum nesse estirão da adolescência, meninos e meninas apresentarem, às vezes até criança também, tá? Mas, ixi, agora perdi aqui. Tava falando do seu treinamento. Então, vamos lá. Nossa, deu um branco problema, aqui gente. total. É muita pergunta uma em cima da outra. A gente vai, né? É muita informação. Eu comecei falando da hérnia, né? Então, as mulheres não sabem que essa hérnia tá vindo da diástase, tá? E aí, quais os cuidados que a gente tem que ter? Um exercício controlado para que realmente essa hérnia não acabe piorando, não pode fazer as pressões abdominais, então uma série de cuidados para que essa mulher não piore a hérnia, e principalmente que ela tenha o fortalecimento abdominal. Tá, e esses exercícios, você chama de exercícios? Sim. Tanto posturais, pélvicos, e eles são feitos todos os dias? Você passa exercícios todos os dias e a pessoa faz em casa sozinha mesmo? Sim. Ou tem que ser acompanhada? Não, ela... É tipo um treino, assim, de personal, mais ou menos. Você passa um treino... Isso, o programa ele tem os exercícios específicos, toda a sequência, e ela tem um acompanhamento. Então, ela tem um acompanhamento enviando fotos, porque é um programa online, né?
Ela tem o acompanhamento enviando fotos, vídeos, aí a gente faz as marcações, explicando o que está acontecendo, explicando os pontos que estão mais frágeis, se a postura, se a parte abdominal, porque a mulher, ela olha só lá a barriga, Sim, né? Então, ela quer saber da barriga, só que às vezes essa barriga, ela tá relacionada também com a postura. Lembra um dos fatores que eu falei que causava diástase? Então, elas vêm com um histórico postural muito alterado. E a gravidez acentuou isso. Então, eu preciso organizar essa postura até para que a diástase seja tratada. E eu lembrei aqui, a gente começou falando da cirurgia, né? Do cirurgião, os tratamentos. Então, o que a gente tinha até então? A cirurgia plástica. Tínhamos também a fisioterapia. A fisioterapia trabalha também com exercícios. Só que o olhar do fisioterapeuta, ele é não em tratar a lesão como eu busco tratar. Sim. Porque eu sei que, pela minha visão de educadora, a mulher quer de novo o corpo, né? O corpo de volta, quer estar bonita, quer voltar a treinar. E o fisioterapeuta, ele não tem, pela sua formação, esse olhar. Entendi. É um pouco de olhar da estética, né? Então, ela quer saber, né? O fisioterapeuta quer saber se essa função muscular está reabilitada. Então, esse é o primeiro passo do tratamento da diástase. Então, o meu programa tem isso? Tem, que eu chamo de SOS barriga, a fase de choque e de colocar essa mulher no lugar com a postura certa, adequada, e aí... Exato, e trazer essa barriga para acordar. Aí a gente vai potencializando, aí entre os exercícios já selecionados, porque ela não pode fazer um abdominal, mas ela tem que fazer um outro tipo de abdominal. Ela não pode agachar com barra nas costas. De novo, certos exercícios corretos para aquele momento também. Exato. O programa, ele é completo, porque eu não olho só a diástase. Sim. Eu olho a reorganização do corpo dessa mulher. Inclusive, porque ela pode querer outro bebê, né? Então, e se eu tiver a segunda gravidez, é bem provável que eu vou ter diástase de novo? Ou ela vai ser maior do que a anterior? Ixi, olha só o problema. Eu ia fazer uma pergunta pior ainda. E se você teve uma diástase desse rompimento em uma das embaixo, por exemplo, do umbigo, você pode ter nessa segunda em cima também? Olha, várias perguntas. Tudo isso pode acontecer. E normalmente o que eu mais recebo das minhas seguidoras é assim, depois da minha segunda gravidez, depois da minha segunda gestação, depois do meu segundo filho, né? Porque a gente pega o corpo, vou partir do princípio que ela não tratou. Da primeira gravidez. Da primeira gravidez, tá? Porque as minhas alunas têm outro tipo de orientação, né? Então, ela não tratou, que é o que a mamãe... não tem o conhecimento, Ela não tratou. Ela pode até ter recuperado a barriga dela. Minha barriga ficou um pouquinho molinha, então não, mas tá bonita. Ok, mas ela tem uma fraqueza interna. Ela tem uma memória muscular para voltar e abrir essa barriga. Lembra, você já deve ter visto, né? A barriga da segunda gravidez é sempre maior. A gente estava falando isso agora de todo mundo. A minha, eu falei, acho que o único ser humano, eu brinco, eu sou abençoada, foi menor. Então, você, o caso é a parte, né, Gi? Totalmente eu não posso falar, mas como você falou. A minha não, segunda engordei mais e a terceira engordei mais ainda. Por que isso? Porque você tem uma memória e uma fraqueza. Anterior. Já tá mais... Então, eu dei o exemplo inicialmente da mulher que a barriga até voltou. Que nem sabe que tem diástase. Que nem soube. Aquela que a barriga já tá com volume, já tá flácida. A diástase já tá ali visível. Então, imagina para onde vai essa barriga. Ela não tem força, ela tá com a postura alterada, ela tá com a parte pélvica alterada. Não sei como fala, se é solta. Fraca, né? Então, normalmente a barriga ventral, a flacidez de pele acentuada, as estrias acontecem mais numa segunda gravidez.
Porque Sério? pega já todo esse corpo debilitado. E na terceira, né? Piorou total. Aqui, ó. Olha, eu vou te dizer que na grande maioria a terceira é até um pouco menos pior, se a gente pode dizer sério? assim, Nossa, eu achei que era ao do que a contrário. segunda. Porque acho que já acostumou Ela com já esse tem uma abre. expansão, tá? Mas eu já peguei casos muito, muito severos também de terceira gravidez. Então, a Nossa. minha orientação é, gente, não fica esperando. Se você quer Se você 2, quer engravidar 3, também, né? 4 gestações, trata, recupera esse corpo, porque aí a história é outra. Ela vai para uma segunda gravidez fortalecida. Gente, é aquela E história. aquela que emenda um bebê atrás do outro? Então, é isso que eu ia falar, Logo aquela do história, zero. né, gente? Pelo amor Nasceu, de... 4 meses depois já tá grávida de novo. Mas é um histórico já. O nosso útero também tem que esperar um Tem que pouco. esperar. Mas tem gente que, como a cada dia mais tá Exato. engravidando mais tarde, né? Exato. Então elas querem emendar logo, né? Então eu tenho vários clientes assim, né? Que a diferença é 1 ano e meio, Já 2 engravida ali com 39, 38, né? Já próxima ali 40, 41. Então, normalmente essa mulher quer acelerar. Mas eu vou dizer que até para a saúde dela é um ruim. risco muito grande. Porque acho que tudo, me corrige, a musculatura já tá, mesmo se malha ou não, Nem já é voltou diferente. ainda. O útero não volta, né? Porque, É. bom, acabei de passar por uma cirurgia, a gente sabe, o útero demora para o meu útero estava estriado. Eu nem sabia que existia isso. Útero estriado, não sei se já ouviu falar isso. O útero, Não tem um nome certo, é que eu tô dando um nome básico. O útero, a grande maioria volta, tá? Sim. O problema é por fora do por útero, fora. é a É parte a camada, muscular né? mesmo. Exato. Mas me diga uma coisa, Gi, depois que a pessoa teve o bebê, ela volta a fazer exercício quanto tempo depois? Eu ia perguntar. Né? Porque aí nasceu o bebê, ela já bota logo a cinta, né? Já fica com aquelas cintas insuportáveis. Tem gente que hoje em dia nem indica a cinta para o seu também. Eu ia falar justamente isso. Cinta, a gente não gasta em dinheiro com cinta. Olha! Porque cinta é um paliativo, né? Eu falo que é o efeito Cinderela. É isso que eu ia falar. Por que tem alguns médicos que ainda indicam, Essa sendo cinta, que eu acho que assim, você não tá segurando, você só tá às vezes Eu não vou arrumando mentir um pouco que eu a não tua usei. postura, não é isso? Por um conforto, Tá. porque uma das coisas que a gente tem 28 sintomas que a diástase e a flacidez Nossa. abdominal podem causar, tudo. tá? Eu até acho que vale a pena a gente Acho passar um pouquinho Sim, alguns sim. deles, os principais. Mas um deles é a sensação de que tudo tá solto dentro de você. bom. Nossa, que Total. sensação horrível. Você sentiu ela. E por que acontece essa sensação? Porque os músculos abdominais, eles têm uma função de contenção, de Sim. parede do nosso corpo. É ele que dá o equilíbrio, né? De você se manter em pé, ele tem que ter força. Quando a diástase e essa flacidez abdominal acontece, esse músculo está em expansão. Quem está segurando os seus órgãos? Ninguém. Então, esse é um ponto que eu tento, assim, de uma forma muito na linha da saúde mesmo, conscientizar as mulheres de que a diástase e essa fraqueza que fica, né, com esse volume abdominal, é muito mais do que estética. Verdade. Porque é saúde dos órgãos. E quando a gente fala em órgãos, a gente tem... eu vejo isso na prática. Várias alunas relatando, Gi, eu tinha refluxo. Nossa, Sim. com um mês de programa melhorou. Porque, imagina, tá tudo deslocado, entendeu? Entendi. Eu tinha muita azia. Nossa, eu comia, o meu estômago, eu sentia um desconforto. Não, fica tudo. Problema intestinal. Total. Você não tem... o corpo humano é maravilhoso, É muito, né, gente? É um mecanismo Tem que de estar engrenagem. equilibrado para funcionar perfeitamente, né? Então, essa barriga no lugar, ela deixa os órgãos estabilizados. Aí, vamos lá para a cinta. A cinta, ela é o efeito Cinderela de você trazer a barriga para o lugar. Entendi. Você tira a cinta, o que vai acontecer? Pula tudo de tudo. novo, cai tudo. Então, eu não fortaleci os músculos abdominais. Você só tampou o sol com uma peneira, literalmente. Entendeu? Entendi. Então, o médico, às vezes, até indica. Hoje, a gente tem uma linha muito grande que não indicam, porque eles sabem que não vai resolver. Tá. Mas tem aquela que chega, ai, doutor, tô com a sensação, né, de tudo solto, tá desconfortável. Então, eles indicam.
inicialmente... Algum, tipo, um período pequeno, assim. Num pós-parto, para ela ter o conforto ali de cuidar do bebê, né? Que é muita novidade. Só que aí, o que acontece? A gente tem duas situações. Essa mulher se prolonga no uso da cinta. Tá. Aí existe um mito de que a barriga vai voltar e não compra uma volta. cinta, compra outra Tem e muita não gente volta. que não volta, não adianta falar, pode ser a pessoa... É assim, não volta, gente, por mim... pula tudo de novo. Gente, eu não tive... A Gi me consultou lá com o Gui. E assim, diástase, como ela falou, eu não tive esse rompimento. Eu tive uma barriga mais flácida, mas assim, eu engordei 14 quilos. No parto e até o primeiro mês, eu emagreci só 7. Então eu tava com esses 7 quilos a mais. Pra mim, que trabalhava com o corpo, etc. O corpo não volta igual. E não adianta a pessoa achar que vai voltar igual, porque assim... E temos que conscientizar também, que eu acho importante, todas as mães. Cada ser humano é um, tem gente que volta muito mais rápido. Sim. Mas eu acho que esse nosso podcast é importante para isso, para falar, não se espelhe em alguém, porque, primeiro, nunca se sabe o que aquela pessoa está vivendo, fazendo ou deixando de fazer. Sim. E assim... Cara, quando eu fiz, eu não voltava. Eu trabalhava com o corpo e eu comecei a me dar desespero. Você ficou frustrada com você mesmo, Exato, né? eu falava todo mundo. Eu ainda tive o Gui em novembro, dezembro, tava todo mundo viajando, praia, verão, não sei o que. Eu falava, cara, eu não posso usar. Não entro nos meus biquínis ainda, normais. Então, aí o exercício tem um efeito muito positivo, Sim. Porque ele faz os ossos voltarem, ele traz o músculo para o lugar. Então, ele acelera. Claro que tem que ter ali o período de... É isso que eu ia perguntar, quanto Repouso. tempo depois? Varia entre 30 e 60 dias. De acordo com o médico, sim. Conforme também o que aconteceu, quem teve cesárea ou normal? Tudo igual. Tudo igual? Tudo igual, tudo igual. O parto normal, ele tende a acelerar um pouco a volta. A volta do corpo, né? Porque você não teve o corte abdominal. E até a dor, né? Porque o pós é difícil, gente. Nossa. Mas em termos de diástase, a estatística para mim é a mesma. É mesmo? Não vejo diferença. Eu achava que cesárea demorava mais, porque você abria 7 camadas. Aí é uma recuperação natural, né? Tá. Então, essa mulher pode fazer um esforço mais rápido, ela tem mais habilidade motora. Ela volta mais rápido para fazer os exercícios, né? O médico. Em relação à volta da barriga e a diástase, tudo igual. Eu pego... Nem consigo ver assim, nossa, o parto normal... Essa foi, essa não foi. E que hoje a gente tem uma estatística muito grande de parto normal, né? Sim. Então, graças a Deus, eu recebo muitas mulheres com várias gestações de parto normal. Parto de gêmeos, é muito lindo. Então, eu não consigo olhar para o N das minhas alunas e falar, não, realmente a cesárea tá priorizando isso. Se for, é pouquíssima diferença. Nossa, você falou alguma coisa... gêmeos, trigêmeos, a diástase, é com certeza ou assim, vai ter uma grande chance desse rompimento por ser maior? Eu já tive alunas que não tiveram, mesmo com gêmeos. A genética ajuda ou não? Ou não tem nada a ver? Não, aí eu acho que é muito tamanho do bebê, quantidade de líquido amniótico, ganho de peso dela, que está relacionado ao ganho do peso dos bebês, né? Porque a de gêmeos não tem jeito, essa barriga vai expandir. Vai expandir, sim. Então, eu já conscientizo o aluno, olha, pode ser que você tenha diástase, eu não consigo te prometer não ter, mas é importante você entender que se você não tiver força abdominal, essa diástase vai ser pior. Sim. E você não vai ter uma memória para voltar mais rápido, para fazer esse músculo voltar. Que esse efeito do programa gravidez é maravilhoso. Sim. A barriga volta. Tá? Nossa. Até mesmo de alunas, às vezes, eu já tive casos assim de alunas que fizeram mães, recuperaram, engravidaram, mas tiveram que ter o repouso, então não conseguiram fazer o programa gravidez. Sim. Depois, no pós-parto, voltaram. E voltaram com muito melhor do que na primeira gravidez. E como é que você faz no pós-parto? Porque o pós-parto é muito complicado para a mãe, né? É toda a adaptação do bebê, é a amamentação,
ela tá bem Quer louca. dizer, eu falo principalmente o primeiro não, o segundo também, porque o segundo tem o pior, que você tem que Tem o cuidar primeiro, do é. outro, exato, é que você só sabe mais, né? Exatamente. Qual é, tipo assim, o mínimo que ela tem que tirar pra fazer o exercício, o mínimo de horas? Como você faz isso na cabeça dela? Que ela não tem tempo nem pra tomar banho. Às vezes, né, tá tão louca que esquece de tomar banho, porque é amamentada. Comer, então, não existe, Agora né? que a amamentação é demanda livre, né? Então, né? Olha, eu falo que o pós-parto sempre, vamos supor, aquela aluna teve liberação com 60 dias, 40 dias. A primeira coisa é controlar a ansiedade. Então, ela está aqui sendo cuidada, né? Ela vai precisar de uma organização. Aí, ela tem que analisar a rotina dela, o dia dela. Porque também, se ela não começa a fazer isso, a gente sabe, você não pinta nem a unha. Exatamente. Então, para pintar a unha, largando, você tem que fazer o quê? Você tem que se organizar. Para comer direito, você tem que se organizar. Pra tomar banho, você tem que se organizar. Não adianta, a rotina, eu falo que é vida, gente. Eu não vivia sem rotina. Então... Principalmente para o bebê a rotina, né? Então, eu acho que é ela analisar a rotina dela e falar... vai fazer bem pra ela. Eu tenho 20, 30 minutos aqui à tarde. Faz à tarde. No outro dia eu tenho de manhã. Faz de manhã. Então, é de 20 a 30 minutos, geralmente, que ela tem que tirar pra fazer os exercícios. As fases mais avançadas do programa, mas que aí elas já estão no ritmo, né? Vai um pouquinho mais, que às vezes ela quer encaixar o aeróbico, ela quer fazer um pouquinho ali da musculação, adaptada. É o que você falou, vai muscular. O que a pessoa também quer e consegue, né? Tem muita gente... Pra fazer, né? Isso, mas eu sempre falo, gente, o foco é a barriga. Vamos primeiro tratar a barriga aí com a sua evolução, a gente vai inserindo as outras coisas. Agora, são os acessórios que ela precisa ter em casa? É muito simples. Simples. Banda elástica e uma bola de borracha dessas baratinhas. Pequenas, aquelas pequenas, tá? Eu uso muito exercício com o corpo. Aqui treina. Aí tem a planilha que ela tem um halterzinho, mas aí, ao invés dela fazer com a banda elástica, ela vai fazer uma variação com o halter. Entendi. Então, o programa ele é montado de uma forma inteligente para atender a mãe que está em casa e a mãe que vai para academia. Porque às vezes essa mulher, mesmo com bebê, ela quer tem ter a disponibilidade, a rotina de, preciso, eu tinha uma aluna... eu acho que preciso sair de casa, não, eu acho que assim, se eu pudesse dar um conselho aqui, conselho não se dá, assim, principalmente quando eu falo, vai tirar pelo menos 20, 30 minutos do dia para você. Mesmo no recém-nascido. É importante. Seja para fazer a coisa que você mais gosta. Dormir, que é o difícil. 20, 30 minutos Eu falo que esse equilíbrio dela se cuidar é muito importante. Porque uma das coisas que eu percebo é que a mulher, ela perde a identidade. Quando vira mãe, né? Com certeza. Cara, aí impressionante. Ela se olha no espelho, ela já não se acha porque muda a rotina, muda a vida, muda o tempo corpo. Com o marido. Aí ela olha no espelho, mudou o corpo, ela não entra nas roupas dela. Aí quer ficar de camisola o dia inteiro. Aí tá com a olheira, tá se sentindo mal, tá se sentindo feia. Com a baixa, aí já vai embaixo, né? É por aí, gente. Então, ela ter esse tempo para ela é uma questão de uma sanidade emocional, mental. Eu falo, principalmente hoje em dia, se fala tanto, eu acho que assim, principalmente nessa pandemia, foi uma coisa que eu vi muito isso. Eu tinha dias que eu passava maquiagem, porque senão eu acordava e estava de pijama e ia dormir, tomava banho, colocava outro pijama e ia dormir. Então, assim, é uma coisa que você vai se perdendo. E eu vejo muito isso. Eu não sei o que acontece. Hoje em dia, com o segundo filho e vendo amigas minhas, mães, virando mães, parecem que se perdem, né? Deixam de ser elas e vivem pro filho. Eu acho que isso é natural, pessoa, né, gente? Pra ajudar, né? Porque você não é mais a mesma pessoa. Total. Muda a cabeça. Muda a cabeça, muda a sua rotina. Vai, que você trabalhe fora, né? Que ainda mantém alguma coisa em rotina. Mas você tem toda uma logística que antes você, vou para uma happy hour, vou tomar um café. Agora não, você tem que pensar se tem comida, o que você tem que comprar, e o bebê, quem vai pegar. Eu viajo, gente, é assim, quem vai pegar a Gabriela, quem vai isso. É toda uma coisa, eu falo, nossa. Faz uma planilha, né? E essa logística fica com a gente. Aí a última coisa que você vai pensar é em se olhar, né? Mas tem que partir daí. Então, eu acho que essa é uma consciência que a gente tem que trazer para as nossas seguidoras, sabe? Sim, total.
primeiro você tá bem, o acolhimento, né? A máscara ali de oxigênio, né? Primeiro em você, depois na pessoa do lado. Porque se você tá bem, você começa a gerar sentimentos, atitudes, né, boas. É uma coisa que eu... Mas quem é a primeira pessoa que fala para ela assim, você tá com a diástase? Porque como é que ela vai saber? É muito difícil, né? Porque hoje em dia tudo bem. Apesar que tá muito na moda a diástase, mas muita gente tem se falado mais, não imagino. Na minha época não se fala... Quer dizer, pelo menos eu não lembro de se falar isso. Você tem que procurar agir, porque você tá com a diástase. Ou então você precisa prevenir, porque senão acontece tais fatores. Como ela descobre você, assim? Hoje, graças a Deus, que a gente tem internet, eu tenho YouTube, Gisele Monteiro, eu tenho Instagram, Gisele Monteiro, tudo com o meu nome, para ficar mais fácil. A gente vai tenho deixar blog, lá, com certeza. Tudo. Mas, Ingrid, eu tenho mulheres com mais de 15 anos, 20 anos. Ontem eu atendi uma aluna que a equipe me mandou, olha esse resultado, 20 anos do primeiro filho. Nossa. 20 anos. E ela é jovem, porque ela foi mãe muito cedo. Mas para você entender que ninguém sabia que existia diástase. Então, ela foi descobrir como? Pela internet, um anúncio, alguém falou, eu falo para as seguidoras, alunas, gente, compartilha. Compartilha o post, compartilha a informação, porque sua experiência, é né? só a mulher sabendo que isso existe. Vai passar porque essa informação. Pra ela, a barriga não voltou, ela não sabe por que não voltou. E ela não sabe que pode resolver com exercício, ela acha que é com o médico, né? Exato. Não, eu falo porque pra mim é exatamente isso. Mesmo assim, depois de conhecer você ainda tem. Você acha que às vezes um caminho é mais fácil e não vai ser. O caminho mais fácil é muito pior. É muito pior, porque não vai te dar o resultado estético. Se não for praticamente a cirurgia plástica, não vai te dar o resultado, né? Exato. E por isso que é importante a gente conscientizar essas mulheres, como vocês estão fazendo aqui, porque a informação hoje da internet, ela é muito poderosa, né? Então, o que a gente tem hoje no mercado? A diástase virou moda. Sim. Porque as mulheres descobriram... Por um lado, que bom, né? É para estão se falando. Mas tem o lado dos aventureiros. Mas sempre, em qualquer área, né? Então, a gente está naquele momento do mercado que antes um personal, ele era especialista em emagrecimento. Agora ele é especialista em diástase. Mas é o marketing, né? O nosso, eu o marketing. Falo que tem um lado positivo, porque isso aí você tem que estudar. Viraliza. Então, essa mulher, mais cedo ou mais tarde, ela vai bater principalmente na internet, nesse ponto da diástase. Aí ela precisa começar a pesquisar. Porque você tem de tudo, desde gente falando que recupera a diástase com cinta, com outras técnicas, com musculação para fazer abdominal. Então, por isso que eu falei desde o começo, eu te perguntei exatamente qual a sua formação, por mais que ser humano... Eu brinco, o ser humano mais top, vamos dizer assim, da diástase, tudo que você estava falando, você é especialista na diástase, mas educadora física, né? Isso. Agora, hoje, me conte um pouquinho como é que funciona o plano online. Porque as pessoas às vezes ficam assim, será que vai dar resultado? Que vai dar resultado, né, fazendo online? Nossa, se dá. Olha, eu vou te dizer que os resultados são até melhores do que de forma presencial. Sabe por quê? O personal, ele é muito caro. Sim. Essa mulher vai pagar para um personal que não é especialista. Sim. Ainda que eu fosse, tá? Ela ia fazer comigo 2, 3 vezes por semana. Tá. O tratamento da diástase, ele precisa ser diário. Todo dia. Então, é aquela dosezinha do medicamento diário, 20, 30 minutinhos diário. Então, você não precisa se matar. Tá. Mas você precisa daquela microdose diária. Imagine você ter uma pessoa disponível todo dia. Entendeu? E eu não iria. Se tem 20 dúvida, minutos pra voltar. É inviável. Gente, hoje em dia tudo, até consulta online, é mais uma coisa que te passa o exercício e te dá essa segurança, né? Totalmente online. Você está disponível. Exato. Então, eu acho que a pandemia primeiro veio quebrar esse grande mito de que eu tenho medo de fazer online. Eu amei amei isso. Vi de gente fazendo aula com o personal X da Sabrina, o personal Y da outra. E tava ali no online.
Falei, olha, gente, mas todo mundo falando, tenho medo do online, e tá lá pulando e não sabe nem se aquilo tá certo. Tá certo. Que, ok, pode Pra ser corrigir, maravilhoso alguém, pra você Sabrina, pode tá pode ser errado e maravilhoso pra piorando. outra celebridade, Sim. né? Mas a mulher tá com diástase. Ela não pode fazer qualquer coisa. Sim. Então, se você tiver um programa organizado por fases, por passos, tendo uma equipe para saber quem você é, receber suas fotos, dá muito certo. E eu tenho hoje mais de 30 mil alunas em mais de 70 países. Que legal. Então, é uma realidade hoje online. Só entrar no meu Instagram, vocês vão ver ali resultados maravilhosos. Uma vez eu vi uma médica falando, não, a diástase é uma lesão que teve um rompimento, é só costurando. Então eu mostro. Você ouviu isso? Nossa, Eu mostro alunas que antes entrava isso aqui, a mão, tá? E agora tá ali fechadinho. Que inclusive acho que no começo a gente perguntou como a mulher saber se ela tem diástase, né? Primeiro, existe um teste que ela pode fazer que é muito simples. Em casa mesmo. Em casa. Precisa fazer ultrassom? Não gaste dinheiro, não marque consulta. É a coisa mais simples. Primeira coisa, tem um teste. Então, o teste ela vai deitar como se fosse fazer um abdominal. Ela vai colocar levantar a cabeça também? Levantar a cabeça. Ela vai colocar a mão naquela linha do umbigo, tá? Isso. Se a mão afundar, tem diástase. Então, essa barra... mas não é gordura? Não, gente, é gordura. Pessoa gordinha, você afunda, mas tem uma rigidez ali, né? Você bate tem no a célula de gordura, né? Que ela é mais durinha, né? Exato. Então, você vai achar uma resistência. Com a diástase, não. Afunda e fica aquela coisa mole. Entendi. Segunda coisa importante. Toda barriga que não volta é diástase. Nossa, mãe, então eu tenho diástase. Certeza. Toda barriga que não volta. Agora todo mundo vai dar desculpa que não é comida, é diástase. É isso, Ingrid? E aí vem a dúvida, mas como saber se é gordura ou se é diástase? Primeiro, se você tá com peso acima, né? Seu IMC acima, você tá com sobrepeso, a sua barriga tá volumosa, é diástase mais gordura. Entendi. Entendeu? Porque se você tá acima do peso e essa musculatura tá forte, você estaria gordinha sem barriga. E não uma gordinha com barriga. A gente pode ver que tem algumas gordinhas que você olha a barriga tá lá assim, você vê que tem a gordura, tem as dobrinhas, mas não tem aquele volume abdominal de expansão. Existe ao contrário também, mesmo sem ter a gravidez, você, como você falou, ter a diástase, ter só tipo uma pochetezinha? Não tem criança que ela falou. Não, por isso que eu falei, eu tinha isso. Eu tinha isso. Porque eu não tinha postura, não malhava, não, era tudo... A postura é um outro ponto, né? A gente sabe que a gravidez alterou a postura, então se a postura tá assim, ela tem também fraqueza abdominal. Então, por isso que a gente reorganiza. Mas eu tenho, inclusive, fotos lá no Instagram de mulheres extremamente treinadas, barriga definida, com diástase. Então, toda diástase é sinônimo de ter expansão abdominal? Não. Por isso que eu falo que a barriga pós-gravidez é diástase mais fraqueza abdominal, alteração postural e alteração pélvica. Às vezes, esses fatores, eles estão distribuídos de formas diferentes. A postura está projetando mais a barriga do que a própria diástase. Mas, a princípio, um corpo que não se recupera, o músculo não voltou para o lugar. Então, como que essa diástase vai ter a capacidade de se recuperar sozinha? E Gi, quanto tempo leva um tratamento? Depende do tamanho desse rompimento, se teve... Que tipo de diástase você tem, como funciona? Depende. Se dá um prazo máximo, alguma coisa, não tem? Não tem um prazo mínimo, tá? Assim, o que eu vejo é que grande parte das alunas, entre 6 meses e 7 meses, estão recuperadas. Olha, rápido. Achei que fosse mais de um ano. Assim, também. Mas tem alunas que demoram mais de um ano. Mas aí demoram pelo corpo ou porque não estão fazendo também os 20, 30 minutos? Fazer os 15, tem ou faz dia duas coisas. Tem as duas coisas. É tem aquela que se sabota já tá voltando.
Eu tenho essa que se sabota e tenho alunas que são extremamente disciplinadas, mas tiveram uma diástase muito grande em comprimento, porque aí, quando você faz o teste, eu uso 3 medidas. Eu uso a largura, o comprimento e a profundidade, que é o quando afunda, tá? No meu Instagram, meninas, tem a possibilidade de baixar um e-book para você ter todo o passo a passo do teste, tá? Então, acho que a gente que legal. @, Gisele Monteiro. Deve estar aqui, mas eu tinha esquecido de falar isso. Esse e-book, eu tenho todo o passo a passo ali das 3 medidas. Porque aí você consegue ver aonde aconteceu e o tamanho dessa diástase. Tem tamanho também. Se pode ter sido... Existe... Pela mão que você vai medir, que ela falou, não é isso? Não, a mão ela mede acho que o comprimento, você não é faz isso? assim, um de largura, tá? Vamos fazer aqui os músculos. Você tem a largura. Tá. Aqui tá o umbigo, gente. Quantos dedos tem aqui, né? Entre... Isso. Pra cima do umbigo e pra baixo do umbigo. O umbigo tá aqui, ok? Aí eu tenho o comprimento. Sim. Quantos dedos pra cima, quantos dedos pra baixo. Por exemplo, eu posso ter uma diástase rompida até aqui em cima, ó. Sim. E embaixo não. Posso ter uma diástase rompida só na parte baixa. Só a parte baixa, tipo a pochetezinha. Não. Isso. E eu posso ter uma diástase rompida inteira. É isso que eu ia perguntar. Existe também inteira? Mais comum? Não existe. Não existe. Não tem, tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado? Mesmo essa aberta toda? Nossa. É que a musculatura, né? Eu não consegui ainda dar uma estatística, sabe, precisa, de qual é mais comum. Eu vejo que a barriga avental e a pochete são mais comum. Mas às vezes ela manda foto, na cabeça dela é a barriga pochete. Eu olho, não é uma pochete, é uma barriga de grávida, que é toda redonda, mas ela vê o volume lá embaixo. Então a gente tem, além da localização da diástase, os tipos de barriga. Entendi. Estômago alto, pochete, barriga de grávida, barriga avental, que é a pele pula em cima. Então, por isso, eu não consigo dar um tempo mínimo e máximo. Cada um entendeu? é cada um, né? Cada um é cada um. Porque se é uma barriga avental, tem junto a recuperação da pele. E vou dizer, tá? Para as gravidinhas, cuidem da prevenção da diástase, porque uma vez que essa pele fica flácida, o ponto mais complicado não é nem a diástase, gente. É a pele. É a pele. É por isso que eu até perguntei, porque a pele não tem jeito. O meu, eu não tive praticamente estria, mas a minha pele deu uma... E muda também pela idade, né? Como eu falei lá. A textura da pele vai ficando mais... Estria, bastante. A estria está associada à flacidez da pele, porque à medida que essa pele vai esticando, você vai dando estria. Eu tive muito sobrepeso na gravidez, eu engordei muito. Antes não se tinha tanto conhecimento, né? E também uma orientação. Os exercícios são fundamentais na gravidez, para ajudar nesse... Eu falo que a gravidez é uma bomba metabólica. Nossa, total. Metabólica, hormonal, tudo. É uma fábrica de gordura. É uma bomba atômica, literalmente, né? Fora, além da gordura, é muita celulite, né? Porque o metabolismo, ele está para estocar gordura. Isso é muito interessante. A gente vai fugir um pouquinho da diástase, mas eu acho que vale a pena a gente explicar isso. O organismo na gravidez, ele está poupando energia para ter nutriente para o bebê. Então, o que ele faz? Ele estoca gordura na mãe. Por isso que a mulher ganha peso facinho. Ele estoca para que a mãe tenha energia para poupar energia para o bebê. Então, a mãe vai se alimentar do quê? De gordura. E o bebê... de glicose e proteína. Então, as taxas mínimas de glicose e proteína vêm para a mãe para uma sobrevivência. Por isso é que começa, se você não tem uma alimentação equilibrada, começa a quebrar a unha, ficar fraca, né? A pele. Nossa, a minha foi totalmente ao contrário. Eu falo que eu acho que eu sou ET. Cara, não, eu sou ET. Na gravidez eu sou ET. Porque assim, a minha unha, cabelo, tudo ficou mais forte, mais bonito. E assim, a alimentação na minha... Minha alimentação na primeira gravidez eu tinha, assim, vontade e eu comia. Tudo bem que eu engravidei muito magra. Eu tava pesando, eu tava muito abaixo do meu peso normal.
E então, assim, acho que o corpo, como você acabou de falar, pedia gordura. Sim. Eu comia 2 ou 3 vezes por semana, tipo, McDonald's. Então, era assim. Não fala isso, mamãe. Não, mas eu tenho que Não façam Não isso, façam meninas, isso, gente, pelo não amor de Deus. façam. Porque, Eu já falei aqui também no pod, na gravidez Não, de mas- Vitória, eu comi um mês McChicken, era meu desejo. Nossa. Eu saía da loja, Vocês falam isso pra mim, eu mato vocês. Não, por isso que eu tô falando, eu sou muito à parte, eu não tenho. Mas é que eu engravidei muito abaixo, mas muito mesmo. Quando Muito. você Quando engravida eu falo muito muito, é muito. abaixo, o pouco que você sai de uma dieta, você vai para um padrão normal. Porque Sim. você está abaixo de uma reserva normal. Total. O problema hoje é que E o corpo acho que pedia essa Pedia, gordura, por isso que eu acho que eu pedia. tinha aí. É. Por isso que eu falo que eu não acredito em desejo na minha gravidez. Eu Não. brinco, ela Eu já fica briguei brava. eu fico brava com ela, porque eu tive desejo nos 3. E Eu isso acredito é piamente. bem individual. Mas a minha vontade, eu acho que era o corpo me pedindo a gordura mesmo. Por Sim. isso que eu acho que eu tinha essa vontade de comer. Sim. Só que a maioria das mulheres não engravida nem com peso normal, elas engravidam Acima do do peso. peso. E nem abaixo, tão abaixo como você, né? Aí, Então, no caso, quando se engravida abaixo, é como se você tivesse uma boa reserva. Então, tudo que você consome acaba gerando ali um equilíbrio para o seu corpo. Quando a mulher engravida acima do peso, ela vai estocar mais gordura e vai engordar estocar mais? mais gordura, porque ela já tem uma reserva. Cara, isso vamos que eu supor, emagreci ela 14. Eu precisa. emagreci, eu engordei 14 quilos nas duas. E assim, todo mundo fala, imagina que você engordou isso, imagina, porque eu realmente só tinha ela só tinha barriga. barriga mesmo. Dava pra ver no Era. último dia que eu estava indo pro parto, minhas costelas. Eu lembro. Mas assim, eram 14 quilos e é o que eu falei, mas celulite e peito. Então, aí você enxerga que aquela alimentação ela está comprometendo em alguma coisa. Aham. É O natural ter McDonald's foi pra celulite? onde, né? Pra bunda. É natural ter celulite? Sim, é natural por causa Sim. da própria retenção líquida, Sim. né, que a gente tem para ter o volume sanguíneo. Mas pode ser amenizado também, né? Você comer salada, vai ser Comendo diferente. bem, gente, pelo amor de Deus. Menos saudável, Comer né? saudável vai ter menos celulite, meninas. E Então não ouça principalmente essas duas loucas aqui. Mas a o gente tá equilíbrio trocando. É. Por isso que a gente sempre traz alguém mais Equilíbrio. com noção, entendeu? Mas o importante é a gente entender que essa fábrica de gorduras, né, que é o metabolismo na gravidez, vai dar uma outra direção para o ganho de peso. Então, essa mulher que está aí do outro lado, né, essa gravidinha, essa mulher, mamãe que quer uma outra gravidez, já entendeu aqui a importância de controlar o peso. Sim. E o ganho de peso também, ele favorece o aparecimento da da diástase. diástase, Então, sim. você percebe que a gente começa a colocar um monte de pontinho de É um- fator de risco? É. Tá, por isso que a gente tem que, né, vamos aumentar o peso dentro do saudável, né? Controlar a qualidade da alimentação para também ter uma boa nutrição para o bebê, tudo isso é Tá importante. ligado. Ter uma boa qualidade de leite, porque senão depois também, se tem muita reserva de gordura, esse leite também vai ter mais quantidade de gordura. Então é todo um processo que eu acho que também falta de orientação nutricional, né? Hoje as mulheres se preocupam um pouco mais, mas é recente também isso, né, Ingrid? Você verdade. acompanha o mercado. Eu acho que tudo é muito recente muito. nessa área. E eu falo, o conhecimento, graças a Deus, hoje em dia, a gente está fazendo esse podcast. Graças a Deus tem internet, que as pessoas estão tendo mais esse conhecimento, mesmo tendo sempre os marqueteiros de plantão fazendo, Sim. que faz parte, acho. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia tem muito mais conhecimento. Não se falava em muita coisa. Na minha época, não estou nem falando na época da Gui, entendeu? Uhum. É muito louco isso. É. Agora me fale uma coisa. As grávidas que... Você sabe que às vezes elas estão engravidando cada vez mais tarde e tem muito tratamento, né? Inseminação, essas coisas. E elas ficam muito assustadas com inseminação, né? Uhum. Logo no início, né? Fazer repouso absoluto, Uhum. essas coisas todas. Como funciona essa parte que você faz o exercício antes? Você também tem alguma coisa diferente para elas, o tratamento, né? A quantidade de exercício, que elas devem ficar um pouco assustadas, né?
A primeira coisa que precisa ter é a liberação do médico, né? Dependendo do histórico, tem médico que libera o exercício. Tem muitas alunas que fizeram justamente porque é uma coisa mais comum hoje, né? E o médico está liberando sem nenhuma restrição, tá? Quando ela chega pra gente com alguma observação do médico, eu dou uma olhada no programa, a fase que ela está, e se necessário a gente faz alguma adaptação. Mas então o programa ajusta. O programa gravidez, por si só, ele é muito seguro. Ela tem a opção de pegar o peso, a banda, na tensão que ela suporte fazer aquela quantidade de repetições. Então, eu não vou direcionar a carga. Ela tem que fazer de 8 a 12 repetições, por exemplo, né? Com uma banda leve ou moderada. É uma mulher mais treinada, quer pegar um pezinho, tá? Quanto você pegava? Vamos lá, É o que eu ia perguntar, porque assim, na minha primeira gravidez, de verdade, gente, é vergonhoso, não façam o que eu faço, o que eu fiz, pelo amor de Deus. Eu não fazia exercício. Eu literalmente controlava a alimentação com comida. Eu era aquela que fazia exercício uma vez a cada 3 meses e falava que estava fazendo exercício. Eu não fiz nenhuma das 3 gravidez, pior ainda. Mas assim, o meu médico me falou, Marcela, quando eu engravidei, você malha? Falei, óbvio que não. Então, para que você vai fazer agora? Entendeu? Faz total sentido. Mas, ao mesmo tempo, o seu tratamento é como... Não faz total sentido. Não, o que eu ia falar, o total sentido do trabalho dela. É necessário, mesmo eu, porque assim, meu médico falou, não faça, mas é diferente, eu tô tendo uma prevenção, porque eu vou estar trabalhando postura, como a gente já falou, é isso, né? O seu é diferente, eu posso começar sim e devo desde fazer. Que tenha a liberação médica também, sim, quanto antes, melhor. Eu vou trazer aqui vários benefícios que hoje as pesquisas já mostram, tá? É muito legal isso também. Eu particularmente discordo disso, porque as pesquisas mostram que mesmo que essa mulher seja sedentária, ela se beneficia dos exercícios. Como? Pelo aumento da circulação, pela prevenção de dores. Então, imagina o seguinte, uma mulher que quer um parto normal, chegar no parto pelve, travada, né? Cheia de dor. Só por aí, eu acho que já é um ponto a se analisar. Sim. Entendeu? Ela já chega, gente, já tá doendo, entra a dor do parto. Então, ela já vai emocionalmente baqueada, né? Abalada para esse parto, né? Outra coisa, a parte postural. Que ela tende a ter dor nas costas, então ela vai mudar a postura. Então, imagina lá no pós-parto, ela chegando mais torta ainda. Gente, ou ela chegando com dores nas costas, dores nos Mas o meu, por isso que eu falei, o meu deveria ter tido esse fortalecimento, porque eu não tinha. Por isso que eu falei, mesmo eu não fazendo, malhar, ele falou pra não começar, mas assim... fazer uma postura, trabalhar a pelve, acho que nos seus exercícios, como você falou, acho que eram mais que fundamentais pra mim. Eu senti essa falta. Eu senti outro ponto. Eu morria de dor de coluna, você não tem noção. Então, entendeu? Só isso já diminui muito a sua qualidade de vida num período gestacional, de exposição. A outra coisa, a própria prevenção da diástase que a gente está falando aqui. Então, se essa mulher está sedentária, ela não tem força muscular. Lembra? O equilíbrio, a força muscular é um fator que predispõe à diástase. Então, ela sedentária ou ativa, ela vai se beneficiar dessa prevenção. E o último que a gente acabou de falar, o controle de peso. Sim. Então, se essa mulher é sedentária, ela já tende a ter uma alimentação um pouquinho mais desorganizada. Total, né? Total. E você ajuda nessa parte de alimentação também? Eu indico nutricionistas especialistas também. Que bacana. também faz diferença, tá? Total. Tanto no pós quanto na gravidez. Uma outra visão, vai controlando o crescimento do bebê, né? Os nutrientes que o bebê precisa e a mãe precisa. Exato. É muito bacana. Eu sou um conjunto, né? Eu sou admiradora e por isso que eu busquei também indicações de especialistas. De confiança, né? E essa questão do controle de peso, eu sempre brinco. Gente, ninguém é perfeito, né? A gravidez inteira, né? Com a certeza. gente vai no churrasco, vai numa festa. Então, o exercício é uma liberdade para você, dar aquele deslizinho básico. Sabe? Comer um docinho ali, é um aniversário, comer um bolinho.
né? Então, ter um equilíbrio também em relação ao que você pode comer. Porque senão, você não tem o gasto calórico adequado e aí vai estocando. É o que eu falei, a fábrica de gorduras, né? Então, eu acho que o exercício ele é muito benéfico em vários aspectos. Agora, um outro que eu acho que vai ser surpresa para vocês. Benefícios para o bebê. Vocês sabiam? Não. O exercício já tem vários estudos e que não são novos, tá? Mostrando vários benefícios para o aporte sanguíneo nutricional da placenta. Olha! Se essa placenta ela é forte, Nutritiva, irrigada, nutritiva, o bebê está recebendo essa mesma qualidade. Vamos lá? Vamos e liberando também, tipo, o que falam, né? Endorfina, oxitocina, blá, 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 exato. os Então, inas aí, né? A gente sabe que a ansiedade da mãe reflete na ansiedade do bebê. Então, essa mãe é menos ansiosa, tem mais um equilíbrio, né? Hormonal, emocional, porque o exercício traz isso de benefício na gravidez e fora da gravidez. Vamos pegar um outro extremo. A gente não sabe que a pré-eclâmpsia tem a hipertensão de forma geral, tem uma restrição de crescimento na placenta. O que acontece com o bebê? Para de crescer, para de receber esse nutrição, não é? Então, o exercício faz o efeito contrário. Então, mesmo uma mãe sedentária, uma gestante sedentária, com um exercício bem conduzido, ela está ajudando no crescimento do seu bebezinho. Isso é muito interessante. É muito. Que legal. Porque às vezes se preocupa, compra a musiquinha da barriga, vamos todo falar mundo com fala, o bebezinho, exato, né? faz estimular os neurônios. É importante também. Mas um bebê sadio Imagina a quantidade de estímulos que esse bebê não recebe com um exercício coerente, equilibrado. Né? Então, isso é importante na gravidez também, né? Os exercícios, muito bacana, isso eu não sabia. O Klepp é um estudioso da década de 90, uma referência em estudos de exercícios na gravidez e pós, e ele tem uma linha de estudos toda desenvolvida, ele e a equipe dele, por anos, nos efeitos do bebê. Coração do bebê. Então, é onde eu falo para as mamães, né? Ok, você quer engordar, quer ter diástase. Às vezes a mulher não tá nem aí, né? Exato. Mas o que você tá fazendo pro seu bebezinho? Aí, porque ela também não sabe. Não sabe. Eu acho que existe muito isso. Você fala, eu vou comer mesmo, depois eu recupero. Eu tenho. Tem muita gente, mas é o que a gente falou de falta de conhecimento, né? Então, assim, ainda existe, muita gente, por mais que tenha internet, como tudo que a gente falou, tem gente que ainda não busca, não consegue ou não recebe esse conhecimento. Sim. E assim, depois eu me viro, depois eu falo, depois eu busco isso. Só que vamos analisar, a alimentação e o exercício, a única coisa que ela pode mexer lá no bebê. Sim. Percebe? Sim. É o que ela está colocando ali de qualidade, de aporte sanguíneo, de o que ela pode fazer, exato. Então, se tem alguma coisa que ela precisa fazer para ajudar nesse bebezinho, né, no crescimento mais saudável dele, é exercício e se alimentar bem. Olha que interessante, né? Gi, chegamos ao fim. Nossa, tenho só muito a agradecer. Você tem alguma coisa a dizer? Alguma consideração? Acho que não é nada, falei um monte. Gi, foi sensacional, assim, você passou, acho que mais do que a gente... Tirar um pouquinho o que é esse bicho papão, né? Exato, o que é diástase. A gente agradece muito, 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 muito obrigada por ter vindo. Nossa primeira convidada aqui, né? Tipo, na segunda temporada. Que Má vai falar um pouquinho também do nosso patrocinador, né, Má? Temos um novo patrocinador, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. A MAN tá patrocinando a gente agora. A gente vai deixar aqui também. Tá aqui. E é isso, gente. Se você não conhece os produtos da MAN, vale a pena. Vou deixar o Instagram deles também. Gi, quer dar suas redes sociais, por onde a gente te acha? Apesar que a gente também vai deixar ali embaixo, né? Mas fala você também um pouquinho me acha rapidinho. No Instagram, no YouTube e um blog como Gisele Monteiro. Então, o blog tem vários artigos, Instagram tem conteúdo todos os dias, o YouTube também.
2 vezes por semana. Tem vídeo de teste da diástase, tem vídeo falando da parte dos tipos de barriga. E como faz para contratar seu curso? No link da minha bio, elas acham, tem lá para baixar o teste da diástase, e tem para as gravidinhas o programa Gravidez, para as mamães o programa Mãe Sem Diástase. Tá tudo lá no link da minha bio. Gente, obrigada. Obrigado, viu, Gi? Obrigada eu, meninas.